Agora, vamos começar a falar sobre trigonometria. Aqui, a gente tem o objetivo de utilizar as ferramentas de derivada e, posteriormente, as integrais nas funções trigonométricas. E, por isso, eu vou fazer aqui uma revisão de alguns conceitos que são importantes para que a gente consiga dar andamento na disciplina. Logo, a gente não vai revisar toda a trigonometria, porque ela é extremamente vasta e nem todos os conceitos serão fundamentais para que a gente consiga desenvolver essa parte do cálculo. O conceito mais básico que a gente vai começar relembrando é sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é chamado assim porque ele é a metade de um retângulo, sendo que esse retângulo ele possui um ângulo de 90 graus, que é o nosso ângulo retângulo. Aqui dentro ainda temos dois outros ângulos, que aqui eu vou dar o nome de alfa e aqui eu vou dar o nome de beta. Em um triângulo, a soma de todos os ângulos dentro dele sempre contabilizam 180 graus. Então, é fácil de notar, né, que o ângulo retângulo ele possui a metade da angulação e a soma dos outros dois, o restante. Logo, o ângulo retângulo ele sempre vai ser o maior entre todos eles. Além da nomeação dos ângulos aqui, podemos dar nomes também para cada um desses lados do triângulo. Este que está oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os outros dois são chamados de catetos. O tamanho de cada um desses lados ele depende diretamente da abertura que o ângulo possui. Quanto maior for o ângulo, maior será o comprimento desse lado que está oposto a ele. Por causa disso, como a gente tem que o ângulo reto é o maior dos ângulos dentro de um triângulo, a hipotenusa ela sempre será o lado de maior comprimento dentro de um triângulo. Os catetos eles podem receber uma especificação maior também. Quando você pega um ângulo como referência, por exemplo, o ângulo alfa, você terá um cateto que é oposto a esse ângulo alfa e um cateto que é adjacente a esse ângulo alfa. Né? Adjacente a gente também entende por vizinho ou próximo. E isso é uma coisa relativa, né? Porque quando você pega o ângulo beta aqui, o cateto que estará oposto a ele será este aqui, e o cateto adjacente será este. Então, a questão de ser um cateto oposto ou adjacente depende de qual ângulo você vai estar avaliando para cada situação. E, para trabalharmos com essas medidas de hipotenusa e catetos, temos algumas relações trigonométricas. Talvez a mais conhecida delas seja o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é uma relação interessante porque todas as vezes que você tiver a medida de dois dos lados de um triângulo, você consegue encontrar a outra medida. Outras relações muito importantes são as razões trigonométricas. Essas são as que conhecemos como seno, cosseno, tangente. Essas razões elas sempre são relacionadas a ângulos, sendo que você pode ter o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Pode ser o alfa, pode ser o beta. O seno de alfa, ele relaciona o cateto oposto com a hipotenusa, sendo que você tem a razão ali entre a medida do cateto oposto dividindo pela medida da hipotenusa. O cosseno, ele relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa e a tangente
ela é uma relação do seno e do cosseno, sendo que você tem aqui o seno do ângulo, né, do mesmo ângulo que você tem aqui na tangente, dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Logo, né, a gente tem aqui que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então aqui você pode simplificar, né, essa hipotenusa com essa aqui hipotenusa, que está igualzinho. E a gente fica aqui que a tangente do ângulo alfa ela é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E como algumas pessoas gostam de falar aí para poder lembrar da tangente, né, que a tangente é igual a coca. Além dessas relações do seno, do cosseno e da tangente, que são as principais, a gente tem algumas outras, que são a cossecante, a secante e a cotangente. Elas também são razões, só que essas são as razões inversas às principais, sendo que a cossecante ela é o inverso do seno, né? Ou seja, 1 sobre o seno. Logo, você terá aqui a hipotenusa sobre o cateto oposto. A secante do ângulo alfa ela é 1 sobre o cosseno. Você tem, então, a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E a cotangente é o inverso da tangente, ou seja, é 1 sobre a tangente. Logo, ela é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Existem várias outras razões trigonométricas, mas a gente vai focar por enquanto nessas aqui, e à medida que formos precisar de outras, a gente vai comentando durante o curso. Outra parte muito importante para relembrarmos é sobre o círculo trigonométrico. Ele é basicamente uma circunferência centrada na origem de um plano cartesiano. Essa circunferência pode ser dividida em partes menores e cada partezinha dessas é o que a gente chama de 1 grau. Ao total, uma circunferência possui 360 graus e, logo, meia circunferência possui 180 graus, 1/4 de circunferência possui 90 graus e por aí vai. Uma outra unidade de medida que podemos utilizar para mensurar a circunferência são os radianos. Os radianos podem ser medidos a partir de π radianos. A relação entre π radianos e o grau é parecida com a relação que temos entre centímetros e polegadas. São duas unidades de medida que servem para a mesma coisa e podem ser empregadas de acordo com a necessidade, sendo que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Já a nossa relação de radianos para graus, temos que 1 π radiano equivale a 180 graus. Começamos a medição a partir deste ponto e seguimos em sentido anti-horário, em que cada unidade é contado como 1 grau até se completar os 360 graus. Para a medição em graus, começamos com 0 graus, chegamos em 1/4 da circunferência com 90 graus, a metade com 180, 3/4 com 270 e fechamos com 360 graus. Já a medida para π radianos, começamos também com 0π, 1/4 chegamos em π sobre 2, a metade chegamos em π, 3/4 chegamos a 3π sobre 2 e uma volta completa temos 2π. A partir dessas medições, podemos definir com precisão qual é o tamanho de cada ângulo. Um ângulo dentro do círculo trigonométrico
é medido a partir de um ponto em cima da circunferência. Uma vez definido esse ponto, ligamos este à origem e essa abertura aqui será o ângulo de estudo. Quanto mais afastado esse ponto na circunferência estiver do ponto inicial, maior será a abertura do ângulo, sendo que podemos ter ângulos de diversas maneiras, incluindo ângulos que dão mais de uma volta no círculo trigonométrico. Outra característica muito importante sobre o círculo trigonométrico é que essa circunferência ela possui raio igual a 1. Isso quer dizer que a distância entre o centro dessa circunferência e sua borda sempre será igual a 1 para qualquer ponto dela. A partir dessas informações, podemos definir o seno, o cosseno e a tangente dentro de um círculo trigonométrico. Para isso, precisamos da definição de um ângulo qualquer, como fizemos anteriormente, e então, a partir desse ponto que está na superfície da nosso círculo trigonométrico, traçamos uma reta perpendicular ao nosso eixo X, que está aqui. Quando fazemos isso, criamos aqui um triângulo retângulo, sendo que o nosso ângulo de 90 graus está aqui. Logo, se o ângulo de 90 graus está aqui, o lado que está oposto a ele é a nossa hipotenusa. O nosso ângulo θ estando aqui, temos que esse lado aqui do triângulo, de baixo, que vai até esse ponto, é o nosso cateto adjacente, né? O cateto vizinho ao ângulo. E esse outro lado aqui do triângulo, né, que é a nossa altura aqui do triângulo, é o nosso cateto oposto. Como aqui estamos lidando com o plano cartesiano, para que fique mais simples a medição, podemos marcar esse cateto oposto como sendo essa altura aqui no eixo y. E uma vez definido a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, podemos encontrar as nossas razões trigonométricas. O seno de θ será o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a nossa tangente será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como foi dito anteriormente, a distância entre o centro dessa circunferência e qualquer ponto na sua superfície é igual a 1. Ou seja, a medida da hipotenusa aqui ela é igual a uma unidade. Assim, o seno de θ, quando estamos lidando dentro do círculo trigonométrico, ele é simplesmente o cateto oposto, uma vez que o cateto oposto dividido por 1 é igual ao cateto oposto. Isso quer dizer que o seno desse ângulo θ que está aqui dentro do círculo trigonométrico, ele pode ser mensurado simplesmente pela altura em que esse ponto aqui está dentro do gráfico. Ele é o valor da coordenada y desse ponto aqui. Algo parecido ocorre com o cosseno. Como o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a hipotenusa é igual a 1, então o cosseno de θ dentro do círculo trigonométrico é simplesmente o cateto adjacente, que por sua vez será a medida que temos aqui no eixo X até esse ponto. E então, podemos definir esse ponto aqui como sendo o par ordenado cosseno de θ, seno de θ. A tangente
por sua vez, ela é a reta que passa tangente a esse ponto do círculo trigonométrico. E que, se fizermos um prolongamento da reta que liga o ponto na superfície ao centro, teremos aqui um outro triângulo retângulo, um pouco maior, que ele é proporcional a esse triângulo menor, pois eles possuem os mesmos ângulos. Os dois têm um ângulo de 90 graus, possuem o mesmo ângulo θ e, consequentemente, esse terceiro ângulo que está aqui, ele também tem a mesma abertura. Logo, a medida da tangente, que é essa que vai do eixo x até o prolongamento da reta do ângulo, ela poderá ser medida a partir de uma semelhança de triângulos, como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dessa forma, temos que, já que o cateto oposto é simplesmente o seno de θ, e o cateto adjacente é simplesmente o cosseno de θ, chegamos à nossa razão seno de θ sobre cosseno de θ. Agora que vimos como encontrar o seno, o cosseno e a tangente no círculo trigonométrico, podemos entender melhor como são as funções trigonométricas. A função seno de x é definida a partir dos valores de seno no círculo trigonométrico para cada ângulo. No início do círculo, o valor do seno é zero. Por isso, a função seno passa pela origem. Já o cosseno, por ter valores medidos em outro eixo, o início de sua função passa pelo número 1. E então varia de acordo com o aumento do ângulo no círculo trigonométrico. A função tangente é definida pelos valores da reta tangente ao círculo trigonométrico, sendo que possui descontinuidades, como mostrado neste gráfico. Além dessas funções básicas de seno, cosseno e tangente, podemos definir algumas outras identidades trigonométricas. Essas identidades são basicamente equações que envolvem as nossas funções trigonométricas. E a mais famosa delas é o que a gente conhece como relação fundamental da trigonometria, que é basicamente a aplicação do Teorema de Pitágoras dentro do nosso círculo trigonométrico. No Teorema de Pitágoras, temos que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do cateto adjacente mais o quadrado do cateto oposto. Para este caso, a hipotenusa é igual a 1. Então, temos 1 ao quadrado. O nosso cateto adjacente é igual ao cosseno de θ. Então, ficaremos com o cosseno ao quadrado de θ. E o nosso cateto oposto é o seno de θ. Então, ficamos aqui com seno ao quadrado de θ. Essa relação ela funciona para qualquer ângulo. Sempre que você tiver a soma dos quadrados das funções cosseno e seno de um mesmo ângulo, você pode substituir isso aqui simplesmente pelo número 1. E isso simplifica muito os nossos trabalhos com trigonometrias para vários casos. Existem outras identidades trigonométricas também que são muito importantes, mas elas serão vistas à medida que tivermos necessidade de utilizá-las. E, como última parte da aula de hoje, vamos ver aqui as adições de arcos. Isso acontece quando temos dois ângulos que se juntam para formar um novo. Por exemplo,
Se tivéssemos aqui um ângulo A e aqui um ângulo B, a união desses dois ângulos formam um ângulo maior. E, nessas situações, quando temos, por exemplo, o seno de A mais B, ou o cosseno, ou a tangente, não podemos simplesmente dizer que isso aqui é igual ao seno de A mais seno de B. Se fizéssemos dessa maneira aqui, chegaríamos a um valor incoerente. Por isso, existem as definições de como fazer cada tipo de operação dessa. Quando você tem uma adição de arcos dentro de cada uma das suas funções trigonométricas. Para o seno, todas as vezes que você for somar dois ângulos dentro dele, você tem que utilizar a seguinte fórmula. O seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Existe uma brincadeira que o pessoal utiliza para poder lembrar dessa fórmula, que é em cima daquela poesia, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E isso serve somente para o seno. O cosseno e a tangente, eles possuem formas diferentes. Para o cosseno, é utilizado o cosseno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo menos o seno do primeiro ângulo vezes o seno do segundo ângulo. Já para esse caso aqui, o pessoal utiliza para lembrar algumas outras frases, né? Uma das mais famosas que o pessoal gosta de utilizar é coça A, coça B, sem suar e sem saber. Existem outras, né? E para a tangente, temos tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Para esse caso aqui, a formazinha que o pessoal utiliza para decorar é: tem gente que ama, tem gente que bebe. Tem gente que ama e bebe. Esse que a gente fala assim, né? Ele é importante porque ele é esse umzinho que aparece aqui, ó. Então, se fizer sem ele, dá errado. Uma coisa importante de se reparar nesses casos é que todas as vezes que você tem aqui o sinal de mais dentro do seno, aqui você também terá o sinal de mais. Mas, caso esse sinal aqui seja trocado, né, você tiver uma subtração aqui dentro, esse sinal aqui também será trocado pelo sinal de menos. Isso acontece também no caso do cosseno e da tangente, sendo que, para o cosseno, quando você tem uma soma, aqui você tem uma subtração. E quando você troca o sinal aqui, dentro dessa operação, aqui também será trocado o sinal. Aqui vai ser passado para um sinal de mais. E para a tangente, quando você passa isso aqui de mais para menos, os dois sinais aqui são trocados. Esse aqui vira menos e esse aqui vira mais. A trigonometria ela é muito vasta. Esses conceitos que revisamos aqui são a base para que a gente possa desenvolver as nossas questões dentro do cálculo. Outras coisas que formos precisando, veremos de acordo com a necessidade.